Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na semana de 2 a 6 de novembro nós vamos trabalhar volumes de sólidos geométricos e unidades de medida de capacidade. Tudo bem? Então vamos lá. O que é volume de sólido geométrico? Volume de um sólido geométrico é a medida do espaço ocupado por ele. A unidade de medida do volume padrão é o metro cúbico, que é representado então por m elevado à terceira potência. A terceira potência é a escrita do metro cúbico, né? A gente fala metros cúbicos ou quando é elevado a 3, né? Quando aqui em cima é 3, a gente fala elevado ao cubo ou elevado à terceira potência. No caso de metros cúbicos, a gente fala metros cúbicos, né? Não fala metros terceira potência, fala metros cúbicos, né? Elevado ao cubo. Aqui embaixo a gente tem uma tabelinha, as unidades de medidas de um volume. Tá? Para a gente recordar, vamos pensar numa unidade simples de medida. Qual é a unidade fundamental, a unidade central de medidas que a gente tem? É o metro. Tá? E antes do metro, a gente tem os múltiplos. O que são múltiplos? São os valores maiores que o metro. Né? São números maiores que essa unidade do metro. E os submúltiplos são valores menores, são as divisões do metro. Aqui são os múltiplos e os submúltiplos são as divisões dos metros, as partes pequenas do metro. Tá? Vamos falar mais ou menos assim então. O que a gente tem nessas unidades de medida? A gente tem o metro, e aí nos múltiplos a gente tem o decâmetro, que é 10 vezes o metro, nós temos o hectômetro, que é 100 vezes o metro, e temos os quilômetros, que são 1000 vezes o metro. E os submúltiplos a gente tem o decímetro, que é a décima parte do metro, é um metro dividido em 10. O centímetro, que é a centésima parte do metro, que é o metro dividido em 100. E o milímetro, que é a milésima parte do metro, é o metro dividido em 1000. Tá? Quando a gente fala de unidades de medida de volume, essa unidade a gente leva então elevado ao cubo. Então, o metro aqui na unidade de medida do volume, ele é metro cúbico. Então a gente tem o que no metros cúbicos? O metro elevado ao cubo. Tá? E no decâmetro? O decâmetro não é 10 vezes? 10 vezes elevado ao cubo. O hectômetro não é 100 vezes? 100 vezes 100 metros elevado ao cubo. E o quilômetro é 1000 vezes o metro. 1000 metros elevado ao cubo. Resolvendo esse metro ao cúbico, como que fica? O metro elevado ao cubo fica 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1 mesmo, e o metro fica metro elevado ao cubo. E o decâmetro? 10 metros elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000, e o metro ao cubo fica metro ao cubo mesmo. E assim por diante. 100 metros elevado ao cubo, porque o hectômetro é 100 vezes o metro. Então, 100 metros elevado ao cubo fica 100 vezes 100 vezes 100, que dá 1 milhão de metros. O m elevado ao cubo, m elevado ao cubo, 1 milhão de metros cúbicos. E o quilômetro, 1000 metros elevado ao cubo, vai ficar 1 bilhão de metros cúbicos. Mesma coisa acontece com as unidades dos submúltiplos. O metro, para o decímetro, é a décima parte do metro. Então é 1 metro dividido por 10. Então fica 0,1, fica 1 décimo de metros. Porém, como a gente está trabalhando medida de volume, esse 1 décimo é elevado ao cubo. Então ele fica 1 décimo elevado ao cubo, ele fica 1 décimo vezes 1 décimo vezes 1 décimo fica 1 milésimo ao cubo. No 100, no centímetro, é 100 vezes a centésima parte do metro. Então é 1 dividido por 100, por isso que ele fica 1 centésimo, é a centésima parte, 1 centésimo de metros. Porém, quando a gente trabalha volume, esse 1 centésimo de metros é elevado ao cubo. 1 centésimo de metro, ele fica, vamos ver aqui, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo. 1 milionésimo de metros cúbicos. Tá? Então, centímetro cúbico é 1 milionésimo de metros cúbicos. Tá? E o milímetro, ele é 1 milésimo do metro cúbico e
Só que ele é o cubo. Então, esse 1 milésimo vezes 1 milésimo vezes 1 milésimos, ele fica. Deixa eu contar as unidades aqui. Acho que é 1 bilionésimo, né? Mas vamos lá. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo, milionésimo, centésimo de milionésimo, bilionésimo. Então é 1 bilionésimo de metros cúbicos. Então essas são as divisões. Então, o que dá para perceber aqui? Na unidade simples, quando a gente fala só metros, sem ser metros, sem se tratar em volume, apenas a unidade do metro, ele aumenta de 10 em 10. Daqui para cá, ó, vezes 10, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E aqui mesma coisa, dividindo de 10 em 10. 1 dividido por 10, 1 décimo. 1 décimo dividido por 10, 1 centésimo. 1 centésimo dividido por 10, 1 milésimo. Já na unidade de metros cúbicos, como ele é metro cúbico, e a gente viu que o metro cúbico é um número vezes ele de novo, a gente percebe que do metro cúbico para o decâmetro cúbico, ele aumentou 1000. Então, quando a gente trabalhar a unidade de volume, que são elevado ao cubo, metros cúbicos, centímetros cúbicos, sempre que andar para a direita, ele tem que ir aumentando de 1000 em 1000. Repare que 1 para virar 1000 é vezes 1000. 1000 para virar 1 milhão, vezes 1000. 1 milhão para virar 1 bilhão, vezes 1000. E à direita aqui, como são os submúltiplos, na unidade simples a gente vai dividindo de 10 em 10. Na unidade de volume, a gente vai dividindo de 1000 em 1000. 1 dividido por 1000, 1 milésimo. 1 milésimo dividido por 1000, 1 milionésimo. 1 milionésimo dividido por 1000, 1 bilionésimo. E assim por diante, tá bom? Só que a gente só tem na nossa unidade de medida a gente trabalha com essas medidas aqui, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Só para relembrar, quando a gente então trabalha volume, é de 1000 em 1000. Quando a gente trabalha a unidade simples, é de 10 em 10. E quando é de 100 em 100? É quando a gente trabalha a medida de área, a gente fala assim, metros quadrados, centímetros quadrados. Já na unidade de área, que a gente já estudou, a gente não pegou essa parte da tabelinha das unidades de medidas, né? Mas a gente viu que a unidade, quando a gente trabalha área, nós trabalhamos os metros quadrados. Então essa tabelinha com metros quadrados multiplica de 100 em 100 e divide por 100 em 100, tá bom? Então unidade simples de 10 em 10, unidade de área de 100 em 100 e unidade de volume de 1000 em 1000. Além do metro cúbico, as unidades de decímetro cúbico e centímetro cúbico também são bastante utilizadas. Então a gente usa bastante na matemática o metro cúbico, centímetro cúbico e decímetro cúbico. Os outros são poucos usados, têm a sua utilidade, mas são poucos utilizados. São poucos usados em cálculos assim, na matemática tal, no dia a dia também, ok? Então vamos lá. Transformação, conversão das unidades cúbicas. Agora a gente vai ver como a gente transforma essas unidades cúbicas, tá? O que seria essa transformação? Por exemplo, eu tenho 2 metros cúbicos. Eu quero transformar em decâmetro. Então o metro cúbico está aqui, eu quero transformar em decâmetro. Tá? Eu tenho metros cúbicos e quero transformar em centímetros. O que eu devo fazer? Então vamos lá. A cada unidade movimentada para a direita, para cá, então daqui, do quilômetro. Vamos olhar desde o primeiro. Embora a nossa central é a fundamental, mas vamos olhar desde o começo aqui, quilômetros. Então, a cada movimento para a direita, multiplica-se por 1000. Lembra que eu falei no slide anterior que quando a gente trabalha a unidade de medidas de volume, então a gente tem que trabalhar de 1000 em 1000. Então, se eu tenho 1 km e eu quero transformar em hectômetro, eu multiplico por 1000. Se eu tenho 1 km e eu quero transformar em decâmetro, eu faço vezes 1000 de novo, até chegar no decâmetro. Tá? Então, cada unidade movimentada para a direita, seguindo essa seta, a direita é do início para o fim. Multiplica-se por 1000. E cada unidade movimentada para a esquerda divide-se por 1000. Vamos supor que eu tenho metros e quero transformar em quilômetros. Então eu vou dividir. Quando eu falo metros em quilômetros, se eu esquecer de falar o cubo,
Lembre que a gente está trabalhando cubo aqui, tá? Então, do metros cúbicos para os quilômetros cúbicos. Como que eu faço? Divido por 1000, depois divido por 1000 de novo e depois divido por 1000 de novo, tá? Então vamos ver uns exemplos aqui embaixo, tá? Vocês vão falar assim, ah, professor, mas dividir por 1000 é muita coisa. Multiplicar por 1000 até vai, mas dividir por 1000 é muita coisa. Na divisão de números que são potências de 10, por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, números que começam com 1 e tem vários zeros, é só a gente correr a vírgula. Mantém o número original e vai correndo a vírgula. O número original que eu falo é, por exemplo, 2 dividido por 1000. Mantém o 2 e volta essa vírgula. Daí vai ficar 0,002, tá bom? 2 milésimos no caso. Mas vamos ver uns exemplos aqui, ó. Exemplos. Converter as unidades de medidas abaixo. Eu tenho 30.000 centímetros e eu quero converter em decímetros cúbicos. 30.000 centímetros cúbicos em decímetros. O centímetro está aqui e o decímetro está aqui. Centímetro, decímetro. Para chegar no decímetro eu vou ter que voltar. E quando eu volto eu divido. Então eu tenho 30.000 centímetros cúbicos. Para transformar em decímetro eu vou pegar e dividir por 1000 apenas uma vez, porque é uma unidade que ele anda. Então fica 30.000 dividido por 1000. Na divisão por 1000 também é o que eu falei para vocês. Quando ele vem daqui para cá, quando eu vou dividindo, é só ir acrescentando zero na frente ou cortando se tiver zero. Ó, 30.000 dividido por 1000. Corta um zero com um zero, corta um zero com outro zero, corta esse zero com outro zero, vai ficar 30 dividido por 1. E 30 dividido por 1 é 30 decímetros cúbicos, tá bom? Então, ó, 30.000 dividido por 1000, 30 decímetros cúbicos. 30.000 centímetros é igual a 30 decímetros. Divide apenas uma vez por 1000, pois movimentou-se apenas uma unidade para a esquerda. Então, se movimentou apenas uma vez. Divide uma vez por 1000. Outro exemplo. 0,5 metros cúbicos, ou meio metro cúbico, transformar em centímetros cúbicos. Então, eu tenho meio metro, está aqui, né, 0,5, e quero transformar em centímetros. Então ele vai para a direita. Ó, e para chegar no de centímetros, ele vai fazer uma unidade, duas unidades. Ele pula duas unidades, né? Ele pula uma, até duas até chegar no centímetro. E ele está indo para a direita. Então eu pego 0,5 e multiplico por 1000. Só que se eu multiplicar uma vez, ele chega no decímetro. Se eu multiplicar por 1000 de novo, ele chega no centímetro. E é isso que eu quero. Então é 0,5 vezes 1000 vezes 1000 de novo. Tá? Como que eu faço multiplicação? É só contar quantos zeros tem e correr a vírgula. Ó, eu tenho, nesse 1000 eu tenho 3 zeros. Eu multipliquei, né? Por 1000, tenho 3 zeros. Depois multipliquei por 1000, mais 3 zeros. Então eu tenho que correr 6 casas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a quantidade de zeros que tem no 1000 que eu estou multiplicando, que eu corro a vírgula, tanto para a direita quanto para a esquerda. Se eu multiplicar então 0,5, eu vou correr 6. Ó, por 1000 eu corro 3 casas. Por 1000 de novo eu corro mais 3, então eu corro 6. Então olha onde está a vírgula, antes do 5. Ela está aqui a vírgula. Vamos correr 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão falar, professor, mas não tem número aqui para correr a casa. Por isso a gente coloca zeros, tá? E vai correndo 6 casas. Então vocês podem encher de zero. Põe 10 zeros. E aí você corre a vírgula. Aí o que sobrar depois da vírgula dos zeros você apaga. Então fica. Vamos supor que eu coloquei aqui 8 zeros. Só que eu vou precisar correr 6 casas. E a vírgula estava aqui no começo, antes do 5. Então, ó, uma parou aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui. Se eu coloquei 8 zeros, sobrariam 3. Eu apago os 3 que sobrou, porque tem que ir até onde a vírgula parar. Os 3 que fica depois pode jogar fora, tá bom? Então, 0,5 vezes 1000 e vezes 1000 de novo, porque ele dou duas vezes. Então, multiplica-se duas vezes por 1000, pois movimentou-se duas unidades para a direita. Ok? Vamos lá. E agora vai entrar em volumes, que é o que é o tema principal dessa aula aqui. Tá? O que é volume de sólidos geométricos? O volume de sólidos geométricos é a capacidade de encher esse sólido com alguma substância, com algum produto. Por exemplo, eu tenho uma caixa de sapato. Qual é o volume dessa caixa de sapato? É a capacidade que eu tenho de botar alguma coisa dentro dela, areia, pedra, enfim. Tanto que se vocês forem numa loja e perguntar para o vendedor, loja de material de construção, areia, pedra, eu não sei outras coisas mais, mas a areia, a pedra, eles vendem por metros
cúbicos, que eles pegam alguma coisa e falam, o caminhão tem tantos metros cúbicos, então eles vão encher esse caminhão. Ou ele tem lá uns caixotes de tantos metros cúbicos e vai encher o caminhão com caixote, vamos supor assim. Tem tantos metros cúbicos no caixote. A pessoa pede, sei lá, tem... vamos pensar assim, 100 metros cúbicos. Não sei se é pouco, se é muito, enfim, vamos lá, 100 metros cúbicos. Se a pessoa pede 200 metros cúbicos de areia, precisa 2 caixotes desse, um de 100 e outro de 100 para encher esse caminhão, tá? Então, a areia e pedra são comprados por metros cúbicos, tá bom? Então, metro cúbico é a capacidade de encher alguma superfície não, superfície é área. Encher algum sólido, alguma caixa, por exemplo. Pode ser uma caixa no formato de um cubo, no formato de um prisma, de um paralelepípedo, no formato de uma lata de óleo, uma lata circular, que a gente chama de cilindro, né? De base circular, chamamos de cilindro, enfim. Vamos ver um por um então aqui. Volumes de sólidos geométricos, então, do cubo. O cubo é um sólido geométrico que possui todas as arestas com mesmas medidas. Então, ó, todos esses risquinhos, as arestas são os contornos das faces aqui, tá? Ó, esse contorno aqui, todos eles têm as mesmas medidas. Aqui eu coloquei A, poderia encher de A, porque no cubo todos os lados medem A. Se eu disser que esse lado é 10, essa aresta, essa linha é 10, todas as linhas que fecham esse cubo medem 10, tá bom? Porque o cubo tem todas as medidas iguais. E, consequentemente, todas as faces iguais. Todas as faces também são iguais, tá? Se os contornos são iguais, as faces têm a mesma área, a mesma medida. O volume de um cubo é igual à sua aresta elevada ao cubo. Por isso que veio o cubo, né? A aresta elevada ao cubo. Por que ela é elevada ao cubo? Porque ela envolve a medida de 3 dimensões. O comprimento, isso aqui é o comprimento, tá? A largura, que é a profundidade aqui, e a altura. Vamos supor que a gente vai jogar água aqui dentro. Para jogar água, a água ela vai se espalhar tanto no comprimento quanto na profundidade. Quando ela se espalhar em cima dessa base, ela preencheu o comprimento e a profundidade. Conforme ela vai enchendo, além de ter preenchido o comprimento e a profundidade, ela vai subindo e vai preenchendo a nossa altura, até chegar ao topo e transbordar ou encher e a gente desligar uma torneira, ou enfim. Mas até chegar ao topo, ela preencheu o comprimento, daqui para cá, a largura, a profundidade, preencheu tudo e foi subindo. Quando não tinha espaço para correr, a água foi subindo, preenchendo a altura. Então, o volume é a multiplicação dessas 3 dimensões. A vezes A vezes A. Por isso que o volume é A vezes A vezes A. É o comprimento vezes a largura ou profundidade, pode chamar de qual dos dois, vezes a altura, conforme vai subindo, tá bom? Então, volume é A vezes A, ou volume é igual a elevado ao cubo, tá? O cubo vem dessa coisa mesmo, de separar imaginar mesmo o volume colocados de cubos em cubinhos, assim, dentro de um determinado espaço, tá bom? Mas vamos lá então para essa formulazinha aqui que a gente descobriu, que a gente identificou, tá? Então vamos dizer um exemplo. Qual é o volume de um cubo que possui 3 centímetros de aresta? Lembrando que o cubo, se uma aresta tem 3, todas as outras têm 3. Então como que vai ficar? Se eu falar uma aresta só, professor, você só falou uma aresta, mas essa aresta é o quê? É comprimento, largura ou altura? Essa aresta vai ser os 3, porque eu estou falando de cubo. E cubo, se aqui na frente no comprimento é 3, a largura é 3, a altura é 3, esse comprimento é 3, essa profundidade é 3, essa altura lá do fundo é 3, é tudo 3, tá? Então falou em cubo e falou só uma aresta, todas são a mesma medida. Então, vamos lá. Então, qual é o volume se a aresta é 3? Então, o volume é 3 vezes 3, ou 3 elevado ao cubo. Quanto que dá 3 vezes 3? 9. E 9 vezes 3 de novo, 27. Ou simplesmente 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Por quê? 3 vezes 9. 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3 de novo é 27. O volume desse cubo, então, de 3 centímetros de arestas, são 27 centímetros cúbicos. Lembrando, se vocês estão procurando volume, a resposta final ela tem que vir em centímetros cúbicos ou a unidade que falou. Ó,
3 centímetros. A resposta final vai ser centímetros cúbicos. 3 metros, metros cúbicos. 3 quilômetros, quilômetros cúbicos, tá bom? E mais uma aqui agora, falando do cubo. Qual é a medida da aresta de um cubo que possui um volume de 64 metros cúbicos? Ah, professor, multiplica 64 vezes 64 vezes 64? Não, por quê? Porque ele deu pra gente aqui a medida do volume. Ele já deu o volume. Ele quer saber a medida do lado, tá? O que vocês têm que descobrir? O volume não é o lado vezes ele de novo? O A vezes A vezes A? Vocês têm que pensar em um número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 64. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então não dá 64. E se for 3? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. A gente fez aqui em cima. Não é. E se for 4? 4 vezes 4, 16. Vezes 4 de novo, 64. Ou seja, para dar 64 tem que ser 4 vezes 4 vezes 4. Ele quer saber a aresta. A aresta vai ser 4, porque 4 vezes 4 vezes 4, 64. Mas para a gente determinar, tem um processinho, que é o processo da fatoração, que a gente pega o 64 e decompõe ele. Vocês já viram isso no primeiro bimestre durante as aulas presenciais e ainda vimos um pouquinho depois nas aulas remotas. Como que a gente faz com esse 64? Copio o 64, passo o traço e vou decompondo ele. Lembra? Dividindo por 2 dá 32, por 2 de novo, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, 64 dividindo de 2 em 2 vai dar 2 elevado à sexta. E como aqui em cima é cubo, a gente coloca 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Aí fica, essa é a cadeia, e esses dois estão na cadeia e tem que pagar a fiança. Esse 3 é a fiança. Esse 2 consegue pagar? Então ele corta, corta e sai. Ficou o 2 aqui fora. Esse consegue pagar? Corta, corta e sai. Ficou 2 vezes 2 lá fora. 2 vezes 2 dá 4. Tá bom? Você pode ir tentando fazer pelas tentativas, como eu fiz. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes 4 vezes 4, tá? 5 vezes 5 vezes 5. Assim a gente consegue achar o cubo. Porém, se vocês lembrarem esse procedimento aqui, que a gente viu em aulas anteriores, façam esse procedimento, porque às vezes o número é bem grande e é melhor fazer esse procedimento do que ir testando. Cada aresta desse cubo possui 4 metros, então. Tá? Se ele tem 64 metros cúbicos, então a aresta é 4 metros. Na aresta não vem cubo, porque a aresta é só uma unidade. Então é unidade simples, metros, 4 metros. 64 metros cúbicos já é o volume, porque foram multiplicados 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Ok? Por isso que é elevado ao cubo aqui. Volumes de sólidos geométricos. Bloco retangular, que a gente chama de prisma reto ou paralelepípedo, que é como se fosse aquelas caixas de sapato mesmo, tá? Aí na caixa de sapato ela não é um cubo, tá? Ela não tem as 3 medidas iguais. Porém, para eu preencher isso aqui, imagine caindo água nesse prisma ou nesse paralelepípedo. Vai vir falando assim: prisma, bloco retangular, paralelepípedo para vocês. Então vamos imaginar essa caixa aqui sendo jogado água dentro dele. Como que ele enche? A água vai se espalhar tanto no comprimento quanto na profundidade, e quando encher o chão, ela vai subindo porque não vai ter onde escapar. Então, para a gente achar o volume de um prisma, de um paralelepípedo ou desse bloco retangular, é só multiplicar as 3 dimensões, A vezes B vezes C, tá bom? Então o volume é a mesma coisa do cubo. A única coisa que acontece é que as 3 medidas não vão ser iguais. Pode até ter 2 iguais e uma diferente. Se forem as 3 iguais, é cubo. No prisma, ou no paralelepípedo, ou no bloco retangular, não vão ser todas iguais. Pode até ter 2 iguais e uma diferente. Então como que fica o volume? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. A vezes B vezes C. Então, nesse bloco, é a mesma coisa. A vezes B vezes C, como se fosse o A vezes A, tá bom? Do cubo. Porém, são diferentes. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo. Ó. Para determinar o volume de um bloco, basta determinar a área da base, que é o retângulo. Comprimento vezes a largura, né? O retângulo aqui, ó, comprimento vezes largura da base, e depois vezes a altura, A vezes B vezes C, tá bom? Vamos lá então, exemplos. Qual é o volume de um prisma reto de dimensões? 8 vezes 9 vezes 10. 8 centímetros, 9 centímetros e 10 centímetros. Então falou, quando fala as dimensões e colocam as 3,
Está falando comprimento, largura e altura, tá? Falou as três aqui. O que a gente vai fazer? É só multiplicar. 9 vezes 8 vezes 10. Eu coloquei em outra ordem aqui. Vocês vão falar para mim, nossa, professor, mas e agora? Não era 8 vezes 9 vezes 10? Gente, multiplicação não importa a ordem, tá bom? 9 vezes 8, 72. Vezes 10, 720. 720 centímetros. Porém, eu estou falando de volume, centímetros cúbicos, tá bom? Vamos mais uma aqui. Sabendo que o volume de um paralelepípedo é 80, olha, ele não deu nem o A, nem o B, nem o C. Ele deu o V para a gente. Então a gente vai pegar essa fórmula e ele deu o V. O V é 80. A largura é 5 e o comprimento é 8. Qual é a altura? Olha o que ele fez aqui nesse exercício. Ele deu o volume, ele deu a largura, o comprimento, mas não deu a altura. Ele quer saber o C. Ah, professor, poderia ser o A a altura? Poderia, tanto faz. A ordem não importa, tá? A única coisa que não pode pôr é esse 80 no lugar da largura, nem da altura, nem do comprimento. O 80 já falou que é o volume, então 80 é no lugar do V. Eu peguei a formulazinha, 80 no lugar do V, 8 falou que é o comprimento, eu coloquei o 8. O 5 falou que é a largura, coloquei no lugar do B. E a altura, coloquei no lugar do C, mas não tem altura. Eu deixei o C sem nada. Como que ficou? 80, eu copiei, é igual 8 vezes... Eu ia multiplicar tudo, mas como não tem o C, eu multiplico 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. 40 vezes C, 40C. Está aqui, 40C. Porém, eu não quero saber o valor do C. Eu deixo o C sozinho. E esse 40 que multiplica, eu passo junto com 80. Mas ele estava multiplicando, eu não posso passar tirando. Ah, mas é positivo, passa tirando. Não, ele estava multiplicando. Como que ele passa quando está multiplicando? Quem é o inverso? A divisão. Então, esse 40 que está multiplicando, ele passa dividindo. Fica 80 dividido por 40. Então, 80 dividido por 40. Posso cortar um zero aqui, aí fica 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2. Essa medida, então, esse C é 2. Quer tirar a prova? 8 vezes 5, 40. Vezes o 2 que a gente acabou de achar, 80. Olha o 80 aqui. Bateu o resultado. A altura, então, vai ser 80. Volume de sólidos geométricos, agora do cilindro circular reto. O cilindro circular reto é um sólido geométrico, portanto possui volume. Assim como no prisma, nossa, aqui ficou cortado para mim na hora de ler, aqui não estou conseguindo ler. Mas enfim, o cilindro, para a gente achar o volume de um cilindro, basta a gente descobrir a área da base, que é um círculo, e multiplicar pela altura. Tá? A gente precisa achar a área da base e multiplicar pela altura. Por que achar a área da base? Porque a base é uma superfície. Então a gente acha a área do círculo. E o prisma e o cilindro circular, a base é um círculo. Tá? E a altura é uma medida aqui reta, né? No caso, a gente está trabalhando o cilindro reto. Então, a altura vai ser uma medida reta. Como que a gente faz para achar o volume? Imagine você jogando água aqui dentro. Primeiro ele vai encher todo o chão aqui e depois ele vai começar a sumir. Então ele vai encher toda essa área. E como que é a área do círculo? Vocês podem não lembrar, mas a gente já trabalhou. A área do círculo é πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. É a medida do π, que geralmente é 3,14 aproximado, né? Pode usar outro valor, 3, 3,2, depende do que o exercício pedir para vocês colocarem. Mas aproximadamente, quando não der nenhum valor, vocês usam 3,14, tá bom? Porque tem exercícios que falam, use 3 para o π, para facilitar o cálculo. Quando não pedir nada, é 3,14 aproximado, então. Então a área é 3,14 vezes o raio ao quadrado. Isso vocês acham uma área. Só que o volume não tem que multiplicar a altura, então vocês vão achar essa área e depois multiplicar a altura. Portanto, o volume de um cilindro... O que é um cilindro, gente? Cilindros são uma lata de óleo, tá? Daquelas antigas, uma lata de leite em pó, tá? Isso são cilindros, formato de cilindros, tá bom? Então, volume. Qual é o volume? É a área da base, vocês vão achar essa área da base e depois multiplicar pelo valor da altura. Vamos ver um exemplo. Determine o volume de um prisma. Opa, gente, perdão. Aqui, ó. Determine o volume de um cilindro. Eu vou mudar, tá? Na aula impressa, eu vou mudar para vocês. No documento que eu mando para vocês, eu coloco depois aqui cilindro. Determine o volume de um cilindro de raio 5 centímetros e altura 10. Ele falou que o raio é 5. O raio é o nosso R aqui. Ó. O que eu fiz? Relembrando, o π é o número racional que mede 3,14. Primeiro eu achei o volume.
O que a gente fez aqui? O volume não é π vezes raio ao quadrado vezes a altura? Eu peguei esse volume, essa formulazinha aqui, ó. Essa é a fórmula do volume, a área da base. Π raio ao quadrado vezes a altura, e a altura aqui, h. Então ficou π raio ao quadrado, π vezes raio ao quadrado vezes o h. O π, 3,14. O raio falou que é 5, 5 ao quadrado, e a altura é 10. 3,14 vezes 5 ao quadrado é 25, vezes 10. Aí é só multiplicar. 3,14 vezes 25 vezes 10, tá bom? 3,14 vezes 25, 78,5, vezes 10, 785 centímetros cúbicos. Todo volume é cúbico, tá? Se for centímetro, centímetro cúbico. Se for metro, metro cúbico no final, ok? E agora mais um aqui. Sabendo que o volume de um cilindro reto é 150 metros cúbicos e a área dessa base, a base do mesmo, é 50 metros, determine a sua altura. Ou seja, não vai precisar usar o π aqui. Ó. Por quê? O volume é 150. Quem é 150? É no lugar do V. Ó, volume, área da base, ó, área da base vezes a altura. O π raio ao quadrado é a área da base. E ele já falou que essa área da base, o π vezes raio ao quadrado, é 50. Então não falou raio, porque ele já deu o valor do π e do raio junto, que é 50. Então como que vai ficar? Volume é igual à área da base, ele já deu o π multiplicado pelo raio ao quadrado, que é 50, vezes a altura. Ele já só falta achar a altura, porque o volume é 150. A área da base, que é o π raio ao quadrado, ele falou que é 50, vezes a altura, que eu não sei, a altura que ele quer achar. Como que a gente ficou? 150 é igual a 50 vezes a altura. 150, esse 50 vezes o h é o h que eu quero achar. Então, 50 eu passo do outro lado. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica 150 dividido por 50 é igual a h. O h é 150 dividido por 50, dá para cortar o 0 e o 0, fica 15 dividido por 5. E 15 dividido por 5 dá 3. Então, a resposta, a nossa altura é de 3 metros, tá? Metros cúbicos já é o volume. E aqui também eu vou colocar para vocês a escrita correta, porque eu falei o quê? A área da base é 50 metros, só que a área é metro ao quadrado. Eu esqueci de pôr o quadrado aqui em cima, eu já corrijo para vocês no impresso, tá bom? A área da base é 50 metros quadrados, que eu vou acertar para vocês aqui, e essa palavrinha, que aqui era um cilindro circular reto, e não prisma, ok? Vamos lá então. Relacionando as medidas dos volumes com os litros e com o litro, seus múltiplos e submúltiplos. Como o volume de um sólido geométrico está relacionado ao espaço ocupado, muitas vezes pode vir representado em litros, seus múltiplos e submúltiplos, em litros, seus múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, por esse motivo é importante saber relacioná-los. Segue abaixo uma tabela com alguns exemplos dessa relação, que poderá ser aprofundado com o estudo do livro didático nas páginas 242 e 243. Então, a unidade de medida de metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, elas podem ser transformadas em metros, em litros, ou ml, enfim. Eu coloquei para vocês aqui a relação que eles têm com o litro. 1 quilômetro cúbico, ele tem 1 trilhão de litros. 1 hectômetro, ele tem 1 bilhão de litros, 1 hectômetro cúbico. 1 decâmetro cúbico tem 1 bilhão de litros. 1 metro cúbico, esse é a base de tudo. 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, uma piscina de 1000 litros, ela tem 1 metro cúbico. Sabe aquelas piscinas de criança, quando é criança, de plástico, de 1000 litros? A gente pode falar que ela é uma piscina de 1000 litros ou 1 metro cúbico, tá bom? Aquela piscina tem 1 metro cúbico, tem 1000 litros. 1 decímetro tem 1 litro. Ó, 1 litro, então, é 1 decímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é 1 milésimo do litro. E 1 metro e 1 milímetro cúbico é 1, deixa eu ver, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo. 1 milionésimo de litros, tá bom? Depois vocês podem acompanhar esse conteúdo na página 242 e 243 também, né, que é a conversão das unidades de medida em litros, tá? A unidade de capacidade.
e vocês podem acompanhar no livro didático também. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá bom? O roteiro da semana. Vocês vão resolver para mim o exercício 1 ao 7 presente no livro didático, na página 241, só do 1 ao 7. Acho que vai até o 9, 10, enfim. Mas pode fazer do 1 ao 7. Realizar a leitura complementar do livro didático, 239 até o 243. Façam a leitura, acompanhem no livro também esse conteúdo que eu acabei de explicar, mas não precisa copiar nada do livro. Só responder esses exercícios, tá bom? Não precisa copiar as questões, é só responder e não precisa copiar essas páginas, é só para leitura. Eu vou colocar o link dessa videoaula para vocês. Vou pegar o livro aqui, nosso livro, e vou dar uma olhadinha nos exercícios se tem alguma coisa diferente do que eu falei, tá bom? O exercício 1, ele fala para a gente, para cada figura a seguir, calcule a área. No exercício 1, a gente tem um cubo e um prisma. Então é fácil, tá? Letra A, letra B. Aqui no exercício 2, qual é a medida da aresta de um cubo que tem 125 centímetros de volume? Então o que vocês vão fazer? É um cubo, né? Ele quer saber a medida da aresta, ele já deu o volume no exercício 2. É só vocês podem fazer a decomposição do 125, que é o 125, e ir dividindo pelos múltiplos dele, pelos divisores lá, né? Tipo MMC, só que a gente chama de decomposição ou fatoração porque é um número só. Ou vocês podem ir testando. Como é cubo, vocês podem pegar o número e multiplicar por ele 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3, até dar 125 no número 2, por tentativas. No número 3, calcule a área total de um cubo cujo volume é 64. Ele quer saber a área total. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão descobrir a aresta. Qual é a área, quanto que mede a aresta desse cubo? Vocês vão fazer, se o volume é 64, vocês vão fazer o número que dá 64. Para achar o volume dele é 64. Que número multiplicado 3 vezes dá 64? 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2. É a tentativa. Aí você acha a aresta. Só que ele quer saber a área. Então depois que achar a aresta, a área a gente faz um lado pelo outro. Então vocês vão fazer um lado vezes o outro, achou a aresta, multiplicar a aresta por ela mesma, e o cubo tem 6 faces. Aí é só multiplicar por 6 no final que vocês acharem multiplicando um lado pelo outro. Número 4. Calcule o volume de um bloco retangular sabendo que suas arestas medem 2,5 centímetros, 1,5 centímetros e 2 centímetros. Isso aqui é bloco retangular. É só multiplicar as 3 dimensões. No 5 também a gente tem o volume de um prisma. Já tem o volume do prisma e tem 3 dimensões, está faltando uma. Você vai fazer igual a gente fez o exemplo do bloco retangular, o segundo exemplo do bloco retangular. No número 6, as medidas das arestas de um cubo medem x. Se dobrarmos as medidas das arestas, é uma perguntinha aí. Pense essa perguntinha com calma, tá? E o 7 tem 2 cilindros, tá? Nesses 2 cilindros ele está pedindo para achar o volume. Lembrando uma coisinha para vocês. É o raio que a gente usa, né? Π vezes raio ao quadrado. Na letra B desse exercício 7, ele deu o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então, se ele falar para vocês, o diâmetro é 10, o raio é 5. O diâmetro é 20, o raio é 10. Aqui ele colocou, o diâmetro é 3. Então, quanto que mede esse raio? 1,5, tá bom? Na letra B, o raio é 1,5, ok? Então é isso. Por enquanto são esses exercícios, esse conteúdo, tá? Façam com atenção, tentem fazer. Se precisar de ajuda, podem me chamar pelo WhatsApp, estou por aqui no horário de aula, podem me chamar, ok? Então, por enquanto é isso. As observações de sempre, né? Os alunos que estiverem no Google Classroom deverão enviar as fotos dos exercícios resolvidos até o dia 9, né? Na plataforma citada. Os alunos que retiram esse material na escola precisam resolver em folha separada e deixar na escola. Não esqueça o nome, gente. Vocês deixam a atividade até hoje sem nome. Então, por favor, coloquem o nome e entreguem no dia 9 até o meio-dia, tá? Esse material, para quem estiver ouvindo a aula e não foi buscar, quem vai buscar na escola só vai retirar na quarta-feira, 4, porque dia 2, na segunda, é feriado de finados. Então a escola não está aberta para retirada. Do oitavo ano. Quando a escola não abre de segunda, retira o material de quarta-feira. Então vocês vão retirar no dia 4 esse material que vocês estão acompanhando e vão entregar no dia 9. Aí sim, entrega na segunda, porque na segunda-feira seguinte já abre normal. Aí é o dia de vocês entregarem, ok? Por enquanto é isso então. Fiquem com Deus, bons estudos. Qualquer dúvida estou por aqui. Até mais. Tchau, tchau.